Graça e paz a todos. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nesse devocional. Nós estamos continuando com a série Juízes, o despertar dos improváveis. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro juiz de Israel. E a Bíblia, eu posso dizer que foi bem econômica para falar acerca desse juiz. É apenas um único versículo que resume a história desse terceiro juiz de Israel. Mas não se engane, é um único versículo carregado de uma mensagem poderosa de Deus para o meu e para o seu coração. Então eu vou compartilhar com você hoje a minha folha de estudo e eu espero que você venha com papel, caneta e um coração incendiado e se permita ter a sua mente iluminada pelas verdades do Evangelho que iremos aprender hoje aqui. Antes, toque no botão preto abaixo e inscreva-se aqui no canal se você gosta de devocional e estudo bíblico. Eu espero que você possa ler comigo esse texto na sua Bíblia. Juízes, capítulo 3, verso 31, diz assim: Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Aqui é interessante ver que a história de Sangar não tem uma genealogia extensa. Não há discursos registrados, não há cântico atribuído a ele. Mesmo assim, o texto aqui termina dizendo: ele também libertou Israel. Isso já nos ensina algo. Está nos ensinando que o céu ele mede o impacto e não a nossa visibilidade. Deus ele não está procurando celebridades espirituais, mas instrumentos disponíveis. Será que você pode escrever comigo aqui nos comentários: Senhor, eu estou disponível? Veja como começa esse versículo. Depois de Eude veio Sangar. Essa pequena frase, ela carrega um princípio eterno dentro do reino de Deus, mostrando que o reino de Deus, ele não é interrompido. O reino de Deus não acabou em Eude, também não vai acabar em Sangar ou em Sansão. Vou te explicar melhor. A palavra depois aponta para sucessão. Quando um instrumento sai de cena, Deus já tem outro preparado. Observe, Moisés morreu, mas Josué já estava pronto. João Batista saiu de cena, mas Jesus já estava presente. O próprio Cristo, ele ascendeu ao céu, mas enviou o Espírito Santo. O que esse texto está nos ensinando aqui? Se a obra depende de você, ela não é de Deus. Se é de Deus, ela continua sem você. E agora que você já entendeu que a obra de Deus não para em mim, não para em você, não vai parar em nós, observe o nome Sangar. Sangar significa, no original, traz a ideia de espada. Enquanto Eude carregava uma espada forjada, Sangar foi forjado como uma espada. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, verso 17, trago no corpo as marcas. Marcas vêm de batalha, não de plateia. Aqui, quando nós observamos e fazemos um contraste entre Sangar e Eude, Eude forjou uma espada para si. Sangar, ele traz no seu nome o significado sendo ele a própria espada. É como nós tivemos uma ideia de que o guerreiro e a espada, o guerreiro não tem uma espada, mas a espada já faz parte do corpo do guerreiro. Assim, os filhos de Deus que vão vencer nos dias de hoje, a Bíblia já tem que fazer parte do meu e do seu ser. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra, ela é a espada viva. Não objeto, mas organismo. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Ela é como uma espada.
Então você não tem que ter uma espada, você e a espada tem que ser um. Nós temos que nos apaixonar, nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, de tal forma que você e a Bíblia se tornam um. Você vai entender isso se você assistiu um filme chamado O Livro de Eli. Está todo mundo atrás de um livro que um homem possui. No final do filme, nós vamos descobrir que o homem era o livro, que o livro que ele carregava era páginas em branco, porque ele tinha absorvido aquele livro. E aquele livro que ele absorveu na história do filme era a Bíblia Sagrada. É sobre isso que eu estou falando. Quando nós vemos que sangar significa espada, a espada na Bíblia é um dos símbolos da palavra de Deus. Nós não temos que ter a espada, nós temos que ser a espada viva de Deus, caminhando sobre a terra. Isso fala-se de identidade profética. E quando isso acontece, irmãos, nós evoluímos para filho de Anate. Não significa que o seu pai se chamava Anate aqui nessa ocasião. No original é Beit Anat, significa casa da resposta. Era uma região geográfica localizada ali na região de Naftali. Uma tribo que não expulsou, se você acompanhou os devocionais anteriores, os cananeus, apenas os submeteu. Esse era o problema que essa tribo estava vivendo. Eles tinham uma tolerância no lugar da obediência. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 diz que nós devemos responder com mansidão, mas com verdade, a todos que nos pedirem a razão da fé que há em nós. Sangar surge como resposta divina em uma geração que parou de responder a Deus. Ele era filho de Anate, ele era da casa da resposta. Eu quero ministrar ao teu coração nesse devocional, que Deus vai te usar como uma casa de resposta. Quando as pessoas estiverem sem direcionamento, elas poderão chegar até você e vão encontrar a resposta de Deus na sua vida, no seu testemunho. A arma que ele usou para libertar Israel. A Bíblia diz que foi uma aguilhada de bois. Aleluia. Se você olhar dentro da Bíblia, a aguilhada de boi ela tem alguns símbolos. Entre elas, o símbolo da sabedoria. Deus ele usa instrumentos simples para expor a soberba do forte. O cajado, Deus usou para abrir o mar. Uma funda, Deus usou para fazer um gigante cair. Um aguilhão, um soldado de Deus derrotou 600 filisteus. A Bíblia diz que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. 3 decisões inegociáveis você tem que tomar no fim desse devocional. Entender que o que você precisa já está na sua mão. Sangar utiliza uma aguilhada de boi. Não era arma de guerra, mas com Deus foi suficiente para ele vencer 600 soldados. Segundo, pare de tolerar aquilo que Deus já mandou você expulsar da sua vida, das suas práticas. Porque o que você tolera hoje pode dominar você amanhã e te afastar de Deus. E terceiro, descanse na autoridade de quem te enviou. Se Deus te chamou para ser espada, o Senhor garante o corte. Escreva essa frase comigo aqui nos comentários, só para eu saber que você chegou até aqui comigo. O Senhor garante o corte. Não é sobre visibilidade, é sobre fidelidade. Deus te abençoe. Forte abraço.